E aí, tudo bom com você? Giba Carinha aqui e hoje eu queria contar uma pequena historinha para você. Alguns anos atrás, eu estava viajando com meu marido numa cidade do interior de um outro estado, né, onde nós estávamos visitando a nossa família. E era uma daquelas cidades onde num sábado nada fica aberto, né? Nenhuma quitanda, nenhum supermercado. E ele precisava comprar uma caixa de fósforos. Então a gente encontrou um barzinho, né, perto da casa dos meus primos, e a gente foi lá para comprar essa caixa de fósforos. E meu marido entrou no bar e ele fala que o caminho entre a porta do bar e o balcão foi uma das maiores distâncias que ele já percorreu na vida dele. Foi como se fosse um filme daqueles de faroeste, em que a música para ou ela fica em câmera lenta, tudo fica em câmera lenta. Ele foi andando até o balcão. O lugar estava cheio de mesas, com gente jogando baralho em todas as mesas. Todo mundo vestido com uma roupa meio típica daquele lugar. E todo mundo virou para olhar para ele entrando. E ele foi andando, foi andando, foi andando devagar até o balcão. E a hora que ele chegou no balcão, bem relutante, o dono do bar, que estava ali atrás, veio atendê-lo. E aí ele virou e falou: por favor, eu queria uma caixa de fósforos. E o cara virou para ele e falou assim: aqui não vende fósforo. Ele percebeu a tensão que existia no lugar, né? A resposta, e virou e rapidinho foi embora. No caminho de volta para sair do bar, ele olhou, né, na entrada do bar e viu uma bandeira bem grande. E o que acontece? Bom, nesse dia, meu marido estava usando a camisa oficial do time para o qual ele torce. E a bandeira que estava na saída do bar era uma bandeira oficial de um outro time, né? Um time que é tradicionalmente inimigo do qual ele torce. Então, é por isso que houve toda aquela tensão e é por isso que não se vendia fósforos naquele bar. E por que eu estou te contando isso? Bom, uma tendência muito grande de consumo, né, e de mercado hoje em dia é a gente criar marcas voltadas para nichos bastante específicos de mercado. Né? A gente começa a ver empresas que trabalham com pessoas que correm, com pessoas que não comem glúten, com pessoas que têm alguma necessidade diferenciada, né? E quando a gente escolhe um nicho de mercado para trabalhar, é importante que, além de saber quem é o nosso público, que a gente saiba também quem não é o nosso público, né? Porque quando a gente entra num nicho assim, nós estamos trabalhando também com uma comunidade, com um senso de comunidade, com um conjunto de valores compartilhados com aquelas pessoas. Então, é importante que a gente saiba também quem a gente não serve. E é claro que você não precisa deixar de vender caixa de fósforo para quem, né, não faz parte do seu nicho. É claro que você pode atender todos os clientes. A história do bar está falando de algo bastante específico que tem a ver com futebol, né? A gente sabe que existem rixas um pouco maiores nessa área. Mas é muito importante que a gente crie, né, um ambiente favorável para aquela nossa tribo, para que ela se sinta acolhida ali, que ela se sinta reconhecida e que ela sinta que a nossa empresa é uma extensão da vida dela, né? Uma extensão da história dela, da sua casa, né? Então é muito importante e é o que aquele dono daquele bar sabia muito bem e estava praticando, né? Se ele começasse a deixar entrar torcedores de todos os times numa tarde de sábado, ele perderia aquele público cativo, aquele público que estava ali sempre com ele, aquele público que se sentia em casa. Então era essa a história que eu queria te contar e esse recadinho que eu queria te dar. Saiba bem qual é o seu nicho de mercado e saiba bem também qual não é o seu nicho de mercado. Um beijo grande e até a próxima!